Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com Atualidades Pampa. O programa aquele que leva até você as notícias que tiveram destaque neste dia, terão destaque nos próximos dias ou tiveram destaque nos últimos dias. Porque tem coisas que a cada dia que passa, a cada dia que chega, sempre tem uma coisinha a mais. Uma coisinha a mais para a gente comentar, criticar ou elogiar. Hoje os assuntos são bastante variados, mas também muito atuais. Não é verdade, Gustavo Vitorino? Qual é o teu assunto? Muito. E o assunto hoje é a repercussão da reforma da Previdência, já que as primeiras propostas e os primeiros itens começam a se tornar públicos. Muito bem, doutor Uju. Entenda o que é plea bargain, uma das alterações propostas pelo juiz Sérgio Moro. O que é? Plea bargain. Plea bargain. Uma expressão em inglês. Muito bem. Que lindo brinco, dona Ana. Mas vamos à sua manchete. Vamos à sua manchete. A manchete é que no berço do islamismo, o Papa causa polêmicas. E Roberta? Governador de São Paulo, João Dória, reduz impostos sobre combustíveis e promete privatizar 20 aeroportos até 2020. Chicão Tofani? Eu vou mostrar por que é melhor você perder de 5-1 que ganhar de 1-0. O Santos perdeu de 5-1 e o Internacional de 1-0. É interessante essa analogia. Muito bem, olha, interessante mesmo. Marco Barcelos. Vou falar de dois autores que entraram agora no domínio público a partir deste ano. Dois autores fantásticos. Fantásticos. Vamos começar, então, o nosso programa, lembrando a vocês que vocês podem participar dele através do WhatsApp, através do e-mail, mas sempre que vocês tenham um pouco de paciência. O WhatsApp são muitos WhatsApp que a gente recebe, tá aí o número 999-777-001 ou o e-mail atualidades@pampa.com.br. Porque me mira se não me sacas a bailar? Eu recomendo que sejam queridinhos na participação. Não, se forem xingar, por favor, xinguem daqui para lá. Porque hoje eu não tô com paciência, não. Então vamos começar contigo, que tu pode ficar... Já posso ficar bravo, né? Já pode ficar bravo, já começa tudo de uma vez, a gente já vai se acostumando. Já começa a ficar bravo. Pois os grupos de pressão já começaram a atacar as propostas de reforma da Previdência. O ministro Guedes, hoje em entrevista coletiva, disse que serão colocadas 3 alternativas, que a decisão final do projeto final caberá ao presidente Jair Bolsonaro quando se recuperar e reassumir as suas funções lá em Brasília. Ele colocou várias alternativas que possibilitam, digamos assim, uma avaliação preliminar do espectro que será colocado à Câmara Federal para decidir sobre a reforma da Previdência. Vai ter uma reforma branda, vai ter uma reforma um pouco mais consistente e vai ter uma reforma que atinge profundamente os benefícios e os privilégios. Essa eu tenho certeza que não passa. Tenho certeza que não passa, porque grande parte dos que estão lá em Brasília se beneficiam desses privilégios, desses benefícios, desses cabides de emprego que seriam atacados por uma reforma mais profunda. A branda vai depender dos termos em que for colocada. Seria aquela em que se estabelece regras claras, não atacando tanto a iniciativa privada. Porque o trabalhador da iniciativa privada, o regime geral de previdência, esse não aguenta mais pagar a conta de aposentadorias de 5, 6 dígitos antes da vírgula no país. Não dá, a conta não fecha. Gente se aposentando com 47, 48, 50 anos de idade e gente com 2, 3 matrículas em que o rendimento supera 6 dígitos, 100 mil reais por mês. Não dá. A iniciativa privada se aposentando com 1.200, 1.500 reais. Não é esse que quebra a Previdência. Quem quebra a Previdência é a aposentadoria como a do Jucá, por exemplo, que hoje foi colocado no Diário Oficial. O ilustre senador Romero Jucá, que não conseguiu se reeleger, se aposentou com R$ 22.800 por mês no dia de hoje. Então, assim, é isso que tem que mudar, porque tudo isso sai de um buraco só. O buraco, leia-se, o seu bolso. E a última proposta, a mais suave, é aquela que mal estabelece
a idade mínima para a aposentadoria e mexe em muito pouca coisa, criando essencialmente um autofinanciamento, uma autogestão. O governo está revertendo a lambança que foi feita no final dos anos 50 e início dos anos 60, quando acabaram com o IAPTEC, IAPI e outros institutos que geriam os fundos das categorias profissionais. O governo acabou com isso, criou o INSS, ou seja, todo o dinheiro para mim. Esses milhões enfeitiçaram Brasília e provocaram o que nós temos hoje, uma quebra da Previdência e a indústria dos privilégios. Quem quer falar ainda sobre o assunto? Eu só gostaria de comentar, complementando o que o Gustavo trouxe, que o ministro Paulo Guedes, se a primeira proposta da Previdência for realmente aprovada, a expectativa é de uma economia de 10 trilhões de reais em 10 anos. Se for uma segunda reforma da Previdência um pouco mais amena, esses 10 trilhões de reais seriam poupados em 15 anos. Então, estamos na torcida. Eu acho que muito mais. Esses projetos foram entabulados, vêm sendo entabulados há mais de um mês, né? E me parece que ele vai ser conforme for a sensibilidade política. Veja, quando eles foram criados, não se sabia nem quem seria o presidente da Câmara, nem quem seria o presidente do Senado. Então, se criou 3 cenários para tentar se construir uma identificação do que se pode esperar da Câmara e do Senado. Então, eu acho que é esta resposta que terá agora a Onyx Lorenzoni, já mais próximo do Rodrigo Maia, e também tendo conseguido a presidência do Senado, dessas reuniões vão aferir assim, não, nós temos aproximadamente X votos, podemos ir na proposta 1, 2 e 3. Eu acho que formalmente, lógico, vem do presidente, mas ele será subsidiado por essa informação. A resposta virá de lá para cá. Chicão, tu foi. Quando eu estive no Chile, eu perguntei sobre como é que as pessoas se aposentavam, assim, uma curiosidade até. E o modelo chileno eu acho um modelo mais legal. Público, teto máximo, 5 mil. Particular, aí depende do fundo que tu compra, do benefício que tu tem. Que tu faz o teu gadget. Uma poupança. É diferente, sabe? Agora, o público não pode ser mais que 5 mil. Essa proposta do Paulo Guedes está muito que alinhada $1.000, né? Tá muito alinhada com esse modelo chileno. Entretanto, o Chile, nos últimos anos, precisou fazer uma alteração muito sensível, porque não estava funcionando, não estava dando certo em alguns detalhes. Então, o interessante é que a nossa proposta brasileira, ela atualiza essas questões, porque o Chile nos serviu, de certa forma, como uma espécie de... E tu sabe, Roberta, que todos os países que a gente tem uma forma ou de outra, uma proximidade geográfica ou uma empatia cultural, aqui na América do Sul, que tem um modelo que nem o chileno, no caso da aposentadoria, o país cresce. O argentino naufraga, o Uruguai também virou um país de aposentados. E a Argentina naufragou muito porque justamente o presidente Macri entrou no governo com uma popularidade maravilhosa. No entanto, ele começou a fatiar as propostas indo para o Congresso dele, e aí ele emperrou e não conseguiu aprovar. O que a gente está percebendo nessa nova legislatura que iniciou agora dia 1º? Que o governo Bolsonaro entendeu que é preciso conversar. A arte da política é o diálogo. Então, a gente percebe que é o governo indo mostrar as propostas, os projetos, a técnica, né? Me parece que até o Sérgio Moro tem se mostrado assim um brilhante articulador político, que não é naturalmente. Não, mas eu acho que ele vestiu a função com muita categoria. Ele efetivamente está mostrando já de cara ser um... Deixa eu levantar uma questão sobre essa proposta da Previdência no Chile. A Previdência Social no Chile, ela foi modificada no sentido de que ela seria autofinanciável. Ou seja, se criaria um limite do público e a sobreposição seria por conta de instituições privadas que seriam monitoradas pelo governo e geridas pelo interesse do trabalhador. Já tem gente atacando a proposta do Bolsonaro, que nem entrou ainda e nem está consolidada, dizendo que a proposta se inspira no Chile e no Chile não deu certo. Não. A proposta no Chile, em termos públicos, deu certo. O que não deu certo foi a gestão privada dos fundos. Sabe por quê? Porque quando a dona Michelle Bachelet assumiu, ela como boa socialista, começou a chamar sindicalistas, começou a chamar socialistas, pensadores, em vez de chamar gestores, chamou a turminha dela para gerir esses fundos privados.
Resultado, grande parte desses fundos privados perderam rentabilidade e a aposentadoria dos trabalhadores desabou no Chile. O que o governo teve que fazer? O governo teve que reescrever a lei, trazendo aditivos novos, nas quais o governo teria participação e palavra decisiva na gestão desses fundos. Aqui no Brasil, a gente viu o que aconteceu com os fundos de pensão, por exemplo, de Correios, da Petrobras e de várias outras empresas privadas que tinham recursos públicos e que os conselheiros eram indicados pelos gestores. Lá foram colocados sindicalistas da CUT, do COT, do CUT, tudo que é sindicato e central sindical aí. Resultado, compraram papéis da Venezuela, foram investir em financiamentos de capital de giro para estatais cubanas, aí deu no que deu, quebraram. Então, assim, o problema não está na privatização, mas na fiscalização daquilo que é privatizado. Aqui no Brasil nós temos exemplos bons disso, que é as agências que não fiscalizam, muito pelo contrário, né? Se tornaram comparsas dos serviços públicos concedidos. Exato. Que foram privatizados. Ana, nossa participação dos nossos telespectadores? Então, nós já temos alguns telespectadores tratando a respeito desse assunto, porque é de interesse de todos. O José Joaquim Cardoso fala que o grande problema na Previdência são os privilégios dos funcionários públicos, e também o Camargo de Santa Rosa manda aqui uma pergunta para a bancada, mas especialmente para o Gustavo Vitorino, falando: boa noite. Vitorino, já que você vai falar sobre a Previdência, você saberia dizer como ficarão as aposentadorias especiais? Então, ele pergunta a respeito disso para o Gustavo. Como é que vai saber? Essas aposentadorias especiais vão passar por um regramento. Porque qual é a proposta do Bolsonaro? A proposta do Bolsonaro é criar uma regra geral de aposentadoria e criar, digamos assim, dispositivos extravagantes ou regulamentação extravagante para cada categoria. É claro que um policial não vai poder correr atrás de um bandido com 63 anos de idade. Então é preciso criar regras especiais para as aposentadorias dos policiais. Regras especiais para outras atividades, como, por exemplo, mergulhadores de alta profundidade. Essas pessoas não podem se aposentar com 65 anos. Essas aposentadorias especiais vão passar por uma revisão, porque tem muita bobagem nessas aposentadorias especiais. Vocês sabiam, por exemplo, que pescador tem aposentadoria especial? Por quê? Que molha os pés? Você perguntou antes de mim, mas é a pergunta que eu ia fazer. Então, existem... Nada contra o pescador, mas eu... Nada contra, mas aposentadorias especiais. Tem que ser para atividades especiais. Especiais, de alto desgaste, claro, risco perigo, ao organismo, enfim, tem uma série de atividades que cabem. Essas aposentadorias especiais vão ser regradas isoladamente, elas não vão fazer parte da lei geral, elas vão ser parte de regulamentos. O doutor Ruschel pode explicar isso aí. Uma lei pode estabelecer as regras e os regulamentos estabelecem os limites, os parâmetros. Tá, olha aqui, ó, absurdo, diz o Mário Lima. Imagine só o servidor público com aposentadoria com teto máximo de R$5.000. Será que o Chicão Tofani viveria com 5 mil por mês de aposentadoria? Como diz o ditado... O deputado, tem que escrever deputado. Viveria. Pimenta na boca dos outros é refresco. Viveria pelos 5 mil, tu pode viver. 5 mil é $1.400, $1.500. Se você não paga aluguel, se você tem um certo privilégio aqui e ali na gestão não pública, privada, 5 mil dá. Você paga o seu celular, paga a água, a luz e vive. Não vai para Cancún, não vai para Punta del Este, mas não precisa ir para lá, pode ser para cá, vai para Capão da Canoa. Não, tem muita gente que vive com 1.800. Mas por que o setor público tem que se aposentar com 20, 30 mil e a iniciativa privada no máximo 5? Que não se aposenta com 5, o Marne sabe. Que no cálculo... Agora, se tu tem mulher... Mas tu é casado, tem filho, sogra, penduricalho e cunhada, aí 15 mil tem que ser. O Mário escutou, quer falar, por favor. Esse seu Mário Laranja... É laranja ou lima? É Lima. Desculpe, e esse Mário não é o teu, é o do Vitorino. Sim, o do Vitorino. Só para deixar... A grande maioria da população brasileira vive com salário mínimo e pouco. É a aposentadoria de 20 e tantos milhões de brasileiros. Nós estamos discutindo aqui uma casta do serviço público. Uma casta, porque não é todo o serviço público, servidor público, que ganha essas aposentadorias. Eu conheço dezenas, centenas de servidores públicos que ganham 2, 3, 4 mil reais por mês. Verdade, tem médico que ganha 5 mil e vive. 5 mil reais de aposentadoria, a cidadã não pode viver.
Pode sim. Mas claro que vive com a maior tranquilidade. Eu conheço pessoas que vivem com R$2.000, com R$1.800. Não, e vive bem. Se tu não paga aluguel, vive bem. Não, bem não, vive, ponto. Vive, ponto. Bem não. Ah, mas eu estudei. Então tem a outra atividade, porque Sim, a aposentadoria... faça a sua aposentadoria. Mas eu sou aposentado aqui. O único da mesa que é aposentado aqui sou eu. Não, eu me aposentei. Também se E aposentou? estou vivendo com isso aí. Sim. Me busco em casa, me levo de carro, mulheres bonitas, papai, não tem problema você nenhum. se aposentou? Agora não pode ser feio. Seu Mário... Para se aposentar não pode ser Seu jacaré. Mário, então, tem que ó, ser top. Aí tá. Seu Mário, Dona Magda, olha só a explicação do Chico. Mas claro, o cara bonito não tem problema nenhum. Eu gostaria de encerrar o meu pensamento pode ficar à vontade. pensamento aqui. Então, quando eu fico ouvindo essas besteroldas que as pessoas falam, esses ataques, esses achaques, esse comportamento histriônico de determinadas pessoas que torcem contra o governo Bolsonaro, que querem ver o país mais destruído, mais chacalizado, os chacais que tomaram conta desse país, que destruíram esse país, que acabaram com a moral desse país. Como, por exemplo, a dona Dilma está entrando com ação na justiça porque ela quer uma aposentadoria especial porque foi torturada. Mas a tortura que ela fez conosco todos esses anos. Não, e outra coisa. Eu também quero. E os ataques a bancos e tal, isso aí não essas coisas. Isso aí não conta nada. O embaixador Charles Ela quer 10 mil por mês. Sequestrou. Quer 10 mil por mês, ela já está Sabe quem é a criança besteira? Fernando Henrique Cardoso. A tal da Comissão da Verdade. E quero dizer para vocês que nós estamos vivendo num país dividido. Brutalmente dividido. E eu não sei aonde isso vai parar. Russo, o que tu ias complementar? Eu só ia dizer que... Não tem, mas eu precisava falar. Não, eu só ia dizer que a discussão era da Previdência e nós entramos numa discussão filosófica. Se tu vive com 5, vive com 4, vive com 3. Tem gente que ganha 20 e não consegue e ainda está devendo porque não consegue. Eu ganho 35 e não A discussão ela é muito mais profunda. ganha 120. Nós estamos discutindo a Previdência. Eu acho que, na verdade, cada um tem que ganhar aquilo pelo qual contribuiu. É isso aí. Esta é a regra ética, esta é a regra moral. Estamos trazendo experiências pessoais. Eu contribuí mais de 30 anos, sempre sobre o piso, e porque era mais jovem, recebi um redutor de 30 e tantos % da minha aposentadoria. Né? Então, se isso é justo, era a regra, eu só estou trazendo. Sim, então, e isso é que parece que a gente tem que discutir as regras. Agora, se eu vivo com 1.000, 2.000, isso aí cada um, né? Os cão com as namoradas que tem precisa muito mais. Não, me busca em casa, querido. Me leva para jantar, no 300, tudo que é lugar aí. Visita aí. Mas não tem merchandising nenhum. Que merchandising? Eu falo de que almoço, eu pago. Entende? Não é merchandising nenhum. Pago. Eu sou convidado como celebridade nessa cidade que não tem celebridade nenhuma. Uma coisa. Celebridade não pode se alterar. Não pode quando vem com essas injustiças. Eu vivo com uma aposentadoria mísera. Alteração é coisa de outras pessoas. Dona Celebridade Magda, não pode fazer uma isso. pergunta. O senhor Ruschel afirmou em alto e bom som, instantes atrás aqui, que a pessoa tem que ganhar sobre o que contribuiu. Eu contribuí sobre 20 salários mínimos. Anos e anos da minha vida. Anos e anos. E eu pergunto, essas aposentadorias de quem ganha, como disse o senhor Vitorino, quantos dígitos? 6 dígitos, você falou? Sim. Contribuiu para isso, para ganhar 80 mil reais por mês? Lógico que não, lógico que não. É que são regras especiais, é isso que se quer fazer, uma equalização. Tem gente que precisava trabalhar só 10 anos, 5 anos como os deputados, 5 anos, 10 anos e ganhavam cargos do executivo também ganhavam. É isso que se quer terminar, é uma equalização. Se eu conto que contribuí 35 anos, né? Mas como comecei a trabalhar muito jovem, sofri um redutor de 30% naquilo, sempre contribuindo pelo teto, e sofri um redutor, quer dizer, há uma desigualdade para alguém que começou a trabalhar já maduro, né? Trabalha 5, 10 anos e consegue passar deste teto. É disso. Já que estamos falando em ganhar e gastar, lamento, mas eu tenho que dizer aos senhores que efetivamente o gás de cozinha ficou mais caro a partir de hoje. O botijão de até 13 quilos residencial ficará mais caro. O novo preço médio do produto anunciado hoje pela Petrobras será de 25, de quanto? 1,5%. Sim, mas ele será de R$ 25,33. No último ajuste feito em novembro do ano passado, o preço determinado foi o aumento. E ele é muito mais caro do que isso. E o gás industrial em São Paulo subiu dia 1º 36%. 36%. Há uma revolta em São Paulo violenta. Você sabe quem abastece 2/3 do gás de São Paulo? Bolívia. Muito bem. Vamos falar um pouco, vamos mostrar alguma coisa do nosso presidente que se manifestou no dia de hoje. Vamos dar uma conferida?
Aí ele está quieto. Olha aqui, ó, ele tá trabalhando. Apesar das recomendações médicas, né, para que ele desse não uma pode, segurada. Ele já não está mais no tratamento intensivo, né? O boletim médico agora no final da tarde dá conta de que ele está afebril, ou seja, não teve febre, que é um indicativo de que aquele início de infecção foi controlado. Ele não tem dores, mas ele tem intensa movimentação abdominal. Eu vou tomar cuidado no que eu vou dizer líquido, agora. Né? Ele começou a fazer dieta líquida, ele já está comendo coisas pastosas, líquidas. E essa intensa movimentação abdominal é o seguinte, todo mundo já teve, por exemplo, aquela sensação de que tem alguma coisa no estômago que está borbulhando, está fazendo barulho, porque o intestino, ele trabalha por dilação e contração. Ele dilata e contrai, que é o que faz com que o seu conteúdo acabe se deslocando. Muito bem. O barulho, muitas vezes, é provocado ou por bolhas de ar, que acabam sendo evacuadas também, mas principalmente por conta desse início da contração e da dilação. Todo mundo já teve aquela coisa do estômago, da barriga. Estou sentindo inchado, estou estufado. É um indicativo de que existe já a movimentação autônoma do aparelho, do intestino do Bolsonaro. E isso é um bom sinal. Eu achei interessante, O senhor já é um estado natural, né? Como é que é? O que ele já está... O estado natural é bom. Ele está te chamando de fofo, estufado. Ele chamou de fofinho. Estufado. Não, Gustavo Torino, não pode passar da barriga. O assunto é barriga, não pode passar da barriga. Então, intestino. Espero que eu... Boa noite. É bom olhar só para o nosso umbigo, dizer que não se vive com 5 mil reais por mês. O cara tem que ser muito sem noção. A maioria da população vive com 954 reais por mês. Baita sem noção. Foi o que a gente comentou aqui, exatamente isso. Senhor Marne, agora falou que toda a mídia esquerda quer que o povo engula. Vivemos num país totalmente dividido. Onde, quando, como, o povo está unido para o bem do Brasil. Quem não quer o bem do Brasil são os petralhas, simples assim. Parem com tal afirmação burra. Seu Eugênio, o senhor não pode chamar de burro, porque não é assim. Não, agora que eu vi a última, a gente não é burro. Mas... vou dar uma relinchada aqui, alguma coisa não dá patada, não dá patada. Porque chamar de burro, não vê que o país está dividido. Toda e qualquer proposição que é apresentada pelo governo Bolsonaro, já estão o pessoal PSOL e tal, está todo mundo contra isso. Vamos ouvir as proposições, vamos votar, o Congresso existe para isso. São 500 e tantos deputados, 81 senadores e tal, que nos representam, talvez o amigo tenha votado errado, mas o meu comentário não é burro, o meu comentário é real. O país está dividido. Não sei se é 30% para um lado, 70% para o outro, 50-50. Então, esta é a grande realidade. Olha, os nossos telespectadores estão muito revoltados. Então, assim, estão pesados hoje. Olha aqui, ó. Doutor Vitorino, os pescadores recebem aposentadorias especiais pela época de pouco peixe na atividade. Sinto muito orgulho com o meu imposto de renda, deve ser, ou o meu... não sei o que é IR, desculpa a minha ignorância, de poder pagar estas aposentadorias. Agora, de um cara como Chicão, lamento estar contribuindo para esta figura que vive metendo pau nos pensionistas, no bairro Cidade Baixa e na praia de Capão da Canoa. Estou muito orgulhoso de vocês. Subo o morro, qualquer dia deve ser, subo o morro para abraçá-los, para abraçar vocês. Roberto Pires Pacheco Júnior. Ana, o Roberto não entendeu o que eu quis dizer. Eu falei que é aposentadoria especial. Nada a ver com temporada de peixe, falta de peixe ou peixe... Não, mas ele disse que é especial por isso, que ele está enquadrado no especial por isso, Gustavo. Por causa do peixe? Não, por causa da época que não tem peixe. Eu quero uma aposentadoria especial para mim da época que eu não tenho evento. Quando eu tenho evento, tá tudo bem. Quando eu não tenho evento, eu fico com água no pescoço. O Chicão também pode, também. Tu também não quer? O Chicão pesca os troços e as piranhas. Muito bem, muito bem, muito bem. Pra mim, Chicão, se tu casar comigo... Tu não trabalha, sai da televisão, vem morar aqui no interior, quer ter uma mansão em Gramado, terras na região. Sim. E eu banco você. Não tem problema, tu vai ficar só em casa te cuidando. Eu digo, não, querido, eu sou homem de dignidade, personalidade, trabalho. Larguei. E vou à luta cedo. Pergunta que não quer calar.
pergunta que não quer calar. Vambora. Ela acreditou nessa baboseira? Eu abracei, eu Ela casei. acreditou? Eu não casei, dona Magda. Magda, eu e o Magno vamos tomar um café ali Ele rapidinho. não recebe proposta nenhuma. Hein, Mário? Imagina a proposta do Vitorino. Qual é a Hein? proposta? Nenhuma, não existe. Se me fizerem essa proposta, corre o risco de eu aceitar. O problema do Gustavo Vitorino é que ele aceita. Aninha, vamos lá com a manifestação dos telespectadores. Tem Claro alguma que coisa sim. aí? O Christian coloca ainda a respeito da questão da aposentadoria, fala que muitas pessoas às vezes optam pelo serviço público, até mesmo nessas instituições, justamente pelo caso da aposentadoria. Então ele fala reduzindo talvez os salários, além de tirar a dívida, o pessoal ia, quem sabe, preferir uma outra profissão, né? Que desse um pouquinho mais de, vamos dizer assim, lucro depois de aposentado. O serviço público virou o alvo, todo mundo. Você vai numa universidade hoje, de cada 10 universitários, 8 querem fazer concurso. É verdade. Exatamente por conta e incentivados dos às privilégios. vezes pelos professores universitários, que colocam isso como plano de carreira. E acaba virando. E aí o que acontece? Hoje, pra você ter uma ideia, de cada 5 trabalhadores formais no Brasil, um está pendurado na máquina pública, municipal, estadual ou federal. A Grécia quebrou porque essa proporção chegou a 4 por 1. Então, avalie. Agora eu vou pedir que vocês acudam a Roberta com a informação, com a notícia que eu vou dar e com a foto que eu vou mostrar. Lá no dia 1º, quando tomaram posse os deputados em Florianópolis, eu quero dizer que muitas personalidades marcaram sua presença no evento e tal, mas quem efetivamente roubou a cena total foi a ex-prefeita, ela é ex-prefeita de Bombinhas, Gostosa. Agora... Tu acha gostosa? Eu achei. Pois é, ela chama Paulina, ela é do PDT. Ela provocou certamente os mais diversos comentários. Eu quero mostrar a fotinho da deputada para vocês verem a que ponto as coisas chegam. Gustavo Vitorino, isso é uma mulher gostosa, Gustavo A Vitorino? mulher é bonita, deixa ela, cara. Não, desculpa. Explicar A liturgia do cargo não permite que uma deputada... Não, Gustavo, Ela botou um peitinho na parada, deixa. Mas não, a se fosse um presidenta peitinho, Croácia, não, é parem um pouquinho. Se fosse um peitinho, tudo bem, mas aquilo lá tá precisando de uma plástica. Né? O peito tá caído, né? Não, olha aqui, ó, é um atentado ao pudor e ao bom gosto. Porque ela está horrivelmente vestida, não está vestida adequadamente para uma posse durante o dia, como ela foi de deputada, lamentável. Eu digo o seguinte, não me representa. Decote na cintura. Muita estria tem isso, naquele gente? peito dela. E cabelo falso. Assim, ó, vamos deixar bem... Gustavo, dá licença. tá passando Não, deixa eu falar. Não era uma festa. Deixa eu Não era falar. uma festa de posse. Isto não é uma festa, isto é uma posse. É a mesma coisa que se os deputados tivessem ido de bermuda ou de Nós camiseta. discutimos a respeito do terno. Não pode, é uma posse. Falta de tu tá decor. te Eu contradizendo. acho que ela, quando ela era prefeita de Dona Bombinhas, mete bronca. Gustavo Vitorino, eu não te atrapalho, eu só peço para tu parar quando tu tá falando. Eu estou falando, dando a minha opinião. Tá xingando a Respeita a minha moça opinião. Não é tô xingando a moça. Eu acho que as mulheres depois não se dão o respeito. Depois o cara mete a mão, assédio. Ai, fui assediada. Não, né, dona? Tu gostou do dress code dela? Imagina, em absoluto, Magda. Inclusive, assim, como mulher e mulheres profissionais que estão todos os dias na lida, a gente se sente um tanto afrontada, porque é muito feio o apelo erótico num momento que é inadequado. É a velha história do misturar o público e do privado. Que ela faça toda essa apelação diante do homem dela, no mundo privado dela. E que ela se reserve no ambiente público, onde ali o que vale são direitos, deveres, cabeça, inteligência, postura. Mas uma mulher... Ainda bem que ela não nos representa. Uma mulher tão bonita assim não vai ter homem, Gustavo? Eu acho que não precisa, de fato, ter ou não ter homem. Não, acho que o isso Vitorino, é uma questão eu irrelevante. preocupada com mas o teu padrão. É o ponto que ela representa muitas mulheres que talvez, aqui no caso, todas as mulheres da bancada não se sentem, de fato, representadas. Ela pode usar o que ela quiser, da maneira que ela quiser, mas não dentro dessas situações, porque o próprio Gustavo Vitorino falava aqui, dias atrás, que o advogado não pode comparecer numa audiência de bermuda, de chinelo, de regata, da mesma forma que uma mulher que ocupa o cargo que ela ocupa, daquela forma não pode se utilizar. E por mais que ela queira falar
falar sobre empoderamento, sobre o fato de poder usar, de poder representar, eu acho que não é o momento apropriado, não é nem o dress code e nem, assim, é impensável, nenhuma de nós teria aqui o posicionamento de chegar aqui usando um biquíni. Tanto é que ela foi a atração não faz da sentido. posse, né? E daí tu chamar atenção pelo fato do corpo e da vestimenta Pelo que tu negativo, tem, infelizmente, não é isso que você tem que Não, chamar atenção, não, é pela fala, sua Mário. Ô, dona Bombinhas, todo mundo deu opinião, dona Ela Bombinhas. representa a cidade dela, Bombinhas. Bombinhas, Bombinhas é só exatamente. ouro, né? Bombinhas. Dona Bombinhas, a senhora era um dia de festa? Não. Era um Deixa dia de ele posse, falar. dia de posse. A senhora foi, assim, meia alegrinha, coisa e tal? Valeu. Daqui por diante, essa põe uma roupinha legal. Só para mais fechadinha, tá? Mas de resto, a senhora continua sendo uma mulher bonita. Parabéns. Teu gosto, vou te contar. Mas vamos lá. Vamos lá, doutor Rui. Estevão Rodrigues convidou os Arisca aposentados. Mel, ele deve gostar Dona do Arisca Magda? Mel. Arisca Mel tem uns peitão assim. Dona Magda, Vamos o lá. doutor Estevão convidou os aposentados eu da vi o doutor bancada para Estevão dar uma hoje. volta no Tour do Amor na lancha dele, lá na Lagoa. Barco do Amor, o Barco do Amor. Tá aí, não precisa ter mais que 5 mil, já tá dando de lancha, com champanhe, tudo. O Barco do Amor, o Barco do Amor do... Mas vai a esposa, os filhos, tudo junto? Não, meu filho, não vai esposa. penduricalho, né? Cada um leva a sua Penduricalho da consorte. Uns não é consorte, é com O Ucho azar. leva a sua noiva, Alguns o Vitorino leva a sua namorada. Alguns não, a pessoa não é consorte, a pessoa é com azar. O Vitorino não tem namorado, Não ele já tem. declarou Já aqui. declarou. Tá não pela tem. bola 7, Esse então. cara fica me arrumando encrenca. Né? Não chega tudo que Marco aconteceu falou, na tua Eu vida, não Gustavo falei, disse que ele Vitorino. não tem namorado, foi o que eu disse. Dona Magda, então, recuperando a palavra que a senhora me concedeu tão seriedade. gentilmente. Nós ontem trouxemos, de uma forma até geral, né, as alterações do ministro Sérgio Moro, que serão muitas, serão 14 alterações de lei. Então, a gente trouxe os tópicos e prometeu que ao longo da semana ia trazer os fatos conforme as discussões iniciais. E esse é o pre-per game. Né? É bem importante que vocês vão começar a se familiarizar com essa expressão, porque ela será lugar comum entre todos nós agora. Já existe no Código Civil americano, que é a proposta de acordo, proposta negociada. Se tu for pegar o pé da letra, seria isso, proposta negociada. Esse é o sentido. O que muda? Nós temos cada processo criminal aqui, demora 2, 3 anos, enche os fóruns de processo, né, com denúncia, com contestação, com recursos. O que pode agora, o que poderá se for aprovado? O réu vem e confessa, muda a presunção de inocência, né? Ele vem e confessa, fiz. Portanto, este acordo assinado pelo Ministério Público e pelo juiz permitirá que no ato já, sem 2, 3, 4 anos de um processo que dá uma pilha enorme, que atrasa todo o judiciário, o juiz poderá, no momento que ele confessa, se aceita a confissão dele, lógico, desde que o Ministério Público e o juiz se convençam, e ali é lhe dada uma pena um pouco menor, um pouco mais branda. Isso vai favorecer. Então, esse é o primeiro aspecto. Isso tem muito sucesso nos Estados Unidos, já está implantado lá e a gente pretende trazer aqui. A única coisa que eu quero fazer a distinção, porque muita gente ouve a delação premiada, a diferença técnica da delação premiada é que na delação premiada tu podes denunciar terceiros e não torna indisponível o processo. Então, mesmo que eu faça a delação, que eu lhe denuncie, dona Magda, eu preciso trazer provas, eu preciso convencer o juiz para conseguir essa condenação. Então, isso é uma distinção e, graças a esse termo, ele agilizará desafogará em muitos processos, especialmente quando a pessoa já foi pega ali, às vezes com a mão na botija, como se diz, né? Com a boca na botija. Precisaria ficar 2, 3 anos correndo um processo. Olha, o senhor Emilson Almeida escreveu um e-mail dizendo assim: agora eu fiquei bravo. O senhor Marne, chamar o senhor Marne de burro? Tá louco? O Marne Barcelos é uma das pessoas mais cultas do Brasil. E não sou eu apenas que acho. Muito bem, seu Emilson. Eu acho que o senhor tem toda a razão. É verdade, Marne. Agora aqui, ó, vamos lá. Luana Weber. Tristeza. Boa noite a todos. Adoro vocês, o programa faz parte do meu dia a dia. Fico triste em ver uma deputada sem pudor nenhum em uma posse. Mostrou o corpo e não sua inteligência e finesse. Pode usar o que quiser, mas tudo em ocasião
e local. Abraços a todos. E Magda, ainda colaborando com essa manifestação muito parecida com a da Helena, também através do nosso WhatsApp, e também da Elisete, que falou: boa noite, bancada, parabéns ao melhor programa de televisão, referente à deputada, concordo com a Magda. Essa moça não nos representa, a vestimenta foi totalmente inadequada para a ocasião, porque isso não dá e não nos representa todas nós, mulheres. Então, Elisete, um abraço para ti, muito obrigado pela sua participação. E muitas pessoas aqui a respeito da aposentadoria têm algumas perguntas específicas, então a gente aconselha, acredito que esse seria a orientação do Gustavo Vitorino, para procurar depois das mudanças, advogado. Mas eu acho que essas alterações não saem, não são publicadas, porque, na verdade, tudo agora é proposta, então não existe ainda. Não adianta se adiantar. Os próprios advogados, não sofram por antecipação. Os próprios advogados previdenciários estão dizendo, espera, quando sair a lei, os advogados, mesmo aqueles que não militam exclusivamente direito previdenciário, o doutor Ruschel vai ler atentamente, eu vou ler atentamente, todos os advogados vão ler atentamente, porque as consultas serão enormes. Então, não tem uma lei ainda. Sempre lembrando, irá para a Câmara, depois irá para o Senado. Aí vai ter emenda. Voltará para a Câmara, depois tem emenda, o presidente veta. Então, puxa, é sofrimento com antecedência. Só que pensem nisso para agosto, se tudo correr bem. Sim. Se tudo correr bem, agosto. Para entrar em vigor em 2020, se tudo correr bem. Só para concluir, eu quero o assunto da deputada, porque tem mais uma manifestação a esse respeito, que é da Nani Meller, de Canoas, que diz que não representa, né? Mas tem um homem que diz assim: correto, dona Magda, essa senhora política ao assumir o cargo está se expondo. Depois, alguém, homem, se passa a mão nela, é classificado como tarado. Dê seu respeito, senhora política de seios quase à mostra. Abraços, Vladimir de Erechim. São duas verdades, né, dona Magda? São duas verdades. Sim. O homem se passar a mão nela é tarado, sim. Isso é verdade também. Uma coisa não invalida a outra. Mas eu igual, né? Mas vamos deixar bem claro, eu não vou culpar uma mulher que se veste de forma sensual por um imbecil passar a mão. Agora, eu só posso garantir uma coisa, que eu acho que vale muito. O mistério roupa não é convite. Boa frase, gostei. É algo que seduz muito. Então, uma mulher mais resguardada, com certeza, agrada muito mais os bons homens. Muito bem. Vamos falar de coisas importantes, como, por exemplo, os trabalhos em altura. Lembrando a você que os trabalhos em altura, sem dúvida alguma, é com a Vertiservice. A Vertiservice, para variar, eu não consigo passar, mas vamos lá. A Vertiservice é especializada em limpezas, pinturas e reparos. E tudo isso com um sistema muito especial, especializado em limpeza, com um sistema especial de acesso, que é justamente estas imagens que vocês viram, que são por andaimes, que são seguros, que fazem o trabalho com toda tranquilidade. E você não paga nada mais além do que aquilo necessário. Faça o orçamento da sua residência, do seu condomínio, da sua empresa ou da sua indústria. Trabalhos em altura é com a Vertiservice, não esqueça. www.vertiservice.com.br, Mário Barcelos. Dona Magda, as pessoas têm muitas personalidades, todos nós vivemos muitos personagens, faz parte da própria idiosincrasia da vida. Você de manhã está pensando de uma forma, as pessoas vão mudando, né? E o Nietzsche, o grande Nietzsche, dizia o seguinte: torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és. E essa mulher mostrou que ela é em realidade, né? Ela se tornou aquilo que ela é. Ela gosta de se expor, gosta de mostrar os seios, ela é uma loira, não, ruiva, sei lá, ela gosta com aquele vestido vermelho, exuberante, se mostrando. Então ela se tornou aquilo que ela é, aquilo que realmente ela é. Ela não é um personagem, em realidade ela é aquilo quando ela se mostra para toda a sociedade lá de Floripa, lá da bela cidade de Florianópolis. As pessoas são como são. E cada um de nós tem diversos personagens que são interpretados todos os dias. O grande problema é você acertar consigo mesmo quem é o seu melhor personagem. Qual personagem você será o melhor intérprete, o melhor autor? Bom, falando em se expor, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu dar um abraço? Não, agora não, só um pouquinho. Vamos ver como foi recebido ou o que foi dito pelo nosso governador Eduardo Leite na tarde desta terça-feira da plateia da Assembleia Legislativa. Da exigência de plebiscitos para a privatização de empresas estatais, respeitando a
Eu acho que ele não esperava nada diferente. Eu previa, todos nós prevíamos isso, porque é o que os representantes, os funcionários dessas corporações fizeram o ano inteiro. Foi o ano inteiro que impediram que fosse aprovado o projeto com o outro governador. Vamos entender o que foi o nosso governador fazer lá. Lógico que eles estavam preparados, a gente vê pelas próprias faixas que as galinhas estavam cheias. Mas ele sabia, ele não negou, né? Estavam lá. O que ele foi? Ele foi apresentar um projeto e pedir à Assembleia, na sua primeira sessão, o que o Sartori não conseguiu fazer na gestão dele, que é aprovar essa privatização dessas estatais sem fazer plebiscito, porque hoje a nossa Constituição estadual obriga o plebiscito. O nosso Sartori não conseguiu fazer isso. Ele está construindo uma maioria política e foi lá apresentar isso. Quando ele tomou essa vaia, eu gosto muito do estilo do governador, já tinha dito isso. Ele tem uma postura, ele foi vaiado, ele ouviu. E depois, de uma forma muito educada, ele pediu aos deputados que ouvissem o silêncio da maioria. Foi craque, essa foi craque. Essa frase é uma frase que impacta, porque se tu sendo vaiado, ninguém gosta de ser vaiado, né? E ele disse que respeitava a democracia, respeitava o que vinha das arquibancadas, não sei se chama-se arquibancadas ali, não é? Não, da galeria, das galerias. Ele respeitava muito pelo período democrático que viveu, que veio das galerias, mas que ele também queria que os deputados ouvissem o silêncio da maioria. Isso, então, e coloca muito bem. Quais são as empresas? Nós vimos ali, que é a Sulgás, a CE, e temos uma terceira, que é a Companhia Rio Grandense de Mineração. CRM. O que é? Por que tudo isso? Por que essa confusão? É porque, na verdade, o projeto de recuperação fiscal para assinar com o governo federal, que poderá devolver capacidade de endividamento ao nosso Estado, depende disso, né? De oferecer essas garantias, e elas teriam que ser privatizadas. Sempre lembrando que o grande impasse é que o governo federal continua insistindo com o Banrisul e o governador continua batendo o pé que as empresas oferecidas são essas três, dona Magda. Muito bem. Tu não falaste ainda da tua manchete. Então vamos falar de Papa. O Papa Francisco, então, fez uma visita histórica aos Emirados Árabes, esteve lá presente, até mobilizou um estádio. 170 mil fiéis participaram da sua última missa no território, que é conhecido como o berço do islamismo, mas causou mesmo polêmica no voo de volta. Ele é conhecido pelas suas declarações, pelas suas coletivas, justamente nesse período de deslocamento. E ele, então, se manifestou pela primeira vez, dizendo que as investigações a respeito dos abusos sexuais que acontecem dentro da instituição de padres e bispos em relação a freiras e noviças de fato aconteceu. As investigações e os processos continuam, irão existir mais processos, essa investigação continuará, mas muitos já foram afastados dos seus serviços, alguns demitidos e expulsos de forma definitiva, então, das suas congregações. E ele fala até que pretende acabar com algumas instituições que tratam só a respeito de mulheres, porque elas foram, então, parece, dentro dessas investigações, encaminhadas para esses locais para serem silenciadas. Então, o Papa Francisco trabalhará ainda na defesa das mulheres que fazem parte da Igreja Católica dentro, prestando os seus serviços. Causou muita polêmica e revolta entre os fiéis, mas foi vista como positiva a sua primeira visita aos Emirados Árabes de uma figura católica de tamanha importância como o Papa Francisco. Eu acho que o Papa podia aproveitar a oportunidade de modernizar a Igreja. Eu acho que essa coisa casta da Igreja podia ser superada nos tempos modernos. Eu acho que aquele que quisesse se manter casto poderia se manter por sua própria manifestação de vontade. Olha, vou me manter casto, se declara casto e pronto. Senão eu não vejo por que o padre não possa constituir família, até porque a própria Igreja protege a família, incentiva a família. Agora, essa coisa de estupro de freiras, é demais, né? Tem que condenar. Eu acho que o Papa tem que vir a público, não apenas ele condenou, mas especificamente determinou uma série de providências em relação a isso. E a visita aos Emirados Árabes eu achei importante. Importantíssima. Porque se dá universalidade à religião. Os Emirados Árabes... E dá conversa entre as religiões. É um dos países muçulmanos mais tolerantes do mundo, os Emirados Árabes. E eu acho que a visita dele foi importante, que cria a coisa da universalidade. E dentro dessa universalidade, ele falou também a respeito da imigração,
né, desses povos que as pessoas, às vezes, pela religião, acabam tendo uma recusa, falando que isso pode ser associado a devidos comportamentos. Ele fala que isso hoje não existe mais e que Deus, né, no caso, que é a crença do próprio Papa, aceitaria todos da forma que eles são, independente do seu cunho religioso, né, da sua orientação religiosa. Tem a maior mesquita do mundo, que é a mesquita de Abu Dhabi, do Rei Farah. Ela é interessante porque você pode, mesmo como cristão, você pode fazer orações para Allah. Eu tomei a liberdade de perguntar a um árabe se eu poderia. Ele me ensinou como você abaixa, você coloca a testa no chão, o ombro, as duas mãos têm que ficar na altura do ombro e você faz a posição de sobreveniência, né? Reverência, você se coloca subveniente. E aí eu disse para ele, eu não conheço nenhuma oração do Alcorão, não conheço nenhuma citação. Ele disse, não precisa. Você conversa. Conversa com Allah como se você estivesse conversando com um amigo. Respeitosamente, mas conversa como se você estivesse conversando com um amigo. Essa tolerância das religiões é que é importante para se criar essa coisa da universalidade. Agora a gente se explodindo e se matando porque um é cristão, o outro é muçulmano. Católico significa universal. Católico significa a tradução em latim, né? Mas eu acho que isso, eu achei bonito o gesto do Papa e achei corajosa também a postura dele de criticar mais esse crime da Igreja, porque o fato de ser católico e ser cristão, eu não esqueço coisas que a Igreja fez. As cruzadas foram carnificina. E, de fato, ele vem, todo mundo fala, né, que o Papa Francisco ele é pop porque ele não foge desses assuntos, tanto que ele já falou a respeito do aborto, da homossexualidade, ele vem quebrando muitos tabus e dogmas que nunca antes foram comentados por tamanhas figuras. No caso, esse Papa, todo mundo até fez aquele meme, né, que o Papa é pop, tanto que ele sempre opta por estar mais próximo dos seus fiéis e sempre trazer os jovens, né, através das redes sociais. A única coisa que ele não meteu a mão foi no Banco do Vaticano, porque o último que meteu a mão no Banco do Vaticano morreu. Durou 2 meses. Morreu. Agora, falar em meter a mão, tudo que o STJ mete a mão, a gente não gosta muito, né? É o totó, né? Mandou soltar os presos. Agora é o STJ, o STJ. Sim, eu disse STJ. Não, eu pensei que fosse o STF. Aí imaginei. Tu fala junto, tu não esperou concluir. Aí imaginei o totó de novo, atacando. STJ, doutor Russo. Não, mas o STJ soltou os nossos 5 presos, soltou 5 presos, lembrando que já tinha sido entrado o pedido de liminar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e foi negado. Aí eles entraram no STJ e por unanimidade, por 3-0, foi solto. Eu peguei uma frase de cada, eu fui ler a fundamentação, porque eu queria entender, direito penal é uma matéria bem técnica, uma matéria bem complexa, né? Mas o relator, que foi o voto condutor, o ministro Neri Cordeiro, ele disse que para a responsabilidade penal não basta o resultado, tem que demonstrar que a opinião técnica foi errada. Pelo voto do relator. Por que ele soltou? Mesmo que seja aprovada a imperícia não traz o dolo. E isso será aprovado através de uma instrução muito séria de que teria sido dolo, que ele assinou aquele laudo sabendo que estava errado para beneficiar alguém. Então ele participou de um conluio. Ou para benefício próprio ou alguma coisa. Então, como esse debate ele é muito complexo, e técnico, né? Ele tem que ser feito ao longo do processo. Então, por 3-0, na mesma linha, depois eu fui no Antônio Saldanha, que é o segundo ministro, e o ministro Rogério Cruz, que é o terceiro. Uma frase aqui do terceiro ministro: incorrer na escolha de alguns culpados antes que a culpa seja minimamente comprovada, não estamos falando de culpa penal, mas necessidade de fundamento da prisão temporária. Eu sei que é matéria técnica, mas o que eles trabalham é isso, de que tem que haver uma mínima responsabilização de culpa dessas 5 pessoas para mantê-las presas. Eles podem ser presos de novo, né? Podem ser presos de novo. Porque os documentos, os laudos estão sendo provados. Isso, está andando. Sabe? Não tá, as coisas não estão combinando. É o eterno dilema, né? Que o direito vive entre a culpa formal e o dolo eventual. Quer dizer, você não tem intenção de provocar um resultado, mas você sabe que em não agindo ou não agindo com perícia, você provoca aquele resultado. Então, é um fio muito tênue que o doutor Russo, que é o advogado mais velho aqui da bancada, sabe que ao longo de décadas o direito dança de um lado para outro em relação a isso. O que eu quero ressaltar,
dessas coisas, né? Ressaltar é a atitude do advogado velho, né? de algumas pessoas que moram naquela comunidade, que se salvaram, que são sobreviventes ou não. Observando o trabalho dos bombeiros e como é que eles faziam um dia após o outro, um rapaz se aproximou dele e perguntou como é que era, como é que eles lavavam a roupa, como é que eles trabalhavam e tal. E o bombeiro disse, não, a gente tira a roupa aqui, amanhã a gente bota a roupa como tá, sabe? A roupa feia, suja, já sai pesada, enfim. E a comunidade teve uma brilhante ideia de retribuir a estes homens, que estão há mais de 10 dias correndo riscos de contaminação, de doenças, mas incansavelmente aqueles homens que não recebem os seus salários, enfim. E eles começaram, o que eles fizeram? Eles pegavam as roupas dos bombeiros e lavavam. Aí mostra que eles lavavam com escovão, com jato, enfim, o que fazia com que eles, no dia seguinte, pelo menos tivessem um pouco de prazer e também se sentissem acarinhados por essa população que é muito grata ao que eles estão fazendo. E eles começaram lavando assim 30, 40 roupas daquelas de neoprene, que é difícil, né? E hoje já lavam 100 e tantas, 200, e fazem aquilo com um carinho, e foi uma maneira que eles encontraram de retribuir e dizer muito obrigado àqueles homens ou que encontraram os seus parentes mortos ou que salvaram ainda alguém e que estão lá todo o dia enterrados na lama procurando os sobreviventes. Um trabalho incansável e que a gente não tem como mensurar o agradecimento, a retribuição. Eu estou ficando velha, né? Fiquei muito emocionada quando eu ouvi o rapaz falando e quando eu vi o bombeiro colocando uma roupa limpa, entendeu? Que é o mínimo da pessoa, uma dignidade. Dona Magda, eu só queria ir na sua linha, porque a gente tem visto, às vezes a gente se mostra tão decepcionado com a população, com o ser humano, mas ali se viu tantas demonstrações. Eu vendo um pouquinho, que existem equipes, psicólogos, enfermeiros, tudo gratuitamente, pessoas que foram lá se oferecer para trabalhar. Aí eu fiquei pensando, que psicólogo? Eles botaram psicólogos para atender as famílias, para conversar com aqueles que aguardam a localização de corpos. Esse atendimento, como é importante, né? A enfermeira que se ofereceu para trabalhar, veio da cidade, da capital e está lá, fica trabalhando 24 horas por dia, ininterruptamente, porque faltam, evidentemente, essas coisas. Então, as demonstrações lá são tão encantadoras, são tão bacanas, que limpam um pouquinho do que a gente tem recebido aí das notícias que a gente volta e meia traz. O meu irmão enriquece um pouco mais a minha informação, dizendo que entre essas pessoas voluntárias tem pessoas de outros estados. Né? Tem gente que tem vocação para isso, né? E tem gente, Magda, que de fato saiu então das suas atividades, porque de fato a proximidade ali, o comércio que existia, esses estabelecimentos, como eles foram destruídos, as pessoas não tinham exatamente para onde ir e como se ajudar. Então, nesses centros comunitários, porque as pessoas têm que se alimentar, essas pessoas elas precisam conversar, elas precisam desse contato humano, então todas essas pessoas foram reunidas, principalmente nas paróquias, porque foi muito próximo de uma celebração religiosa do padroeiro de Brumadinho. Então, foi muito tocante, porque eles falaram, uma semana atrás nós estávamos aqui festejando, agradecendo, e aqui nós nos reunimos mais uma vez para tentar juntar o que sobrou de Brumadinho, e principalmente elas estão trabalhando, são senhoras do lar, esposas, são advogadas que saíram então das suas atividades, pessoas até que estavam nas proximidades, abriram mão do seu dia a dia para então trabalhar de forma voluntária. Então é muito bonito que a gente vê essa conscientização, esse pensamento social de todo mundo trabalhando para o bem, de uma forma assim totalmente grátis, sem nenhum custo. As pessoas estão se doando, então a gente tem alguma esperança ainda no ser humano. Eu ouvi uma música esse final de semana, me lembrei muito da dona Ana. Babyface. Babyface, a carinha dela. Roberta, tua manchete. Magda, o governador de São Paulo, João Dória, reduz o imposto sobre combustível de aviação de 25% para 12%. E promete privatizar todos os aeroportos do estado de São Paulo até 2020. O objetivo dele é aumentar a entrada de turistas em São Paulo. É uma demanda também muito antiga do setor de aviação, essa questão da redução. Por quê? Em contrapartida,
O Dória negociou com as empresas de aviação que as companhias aéreas têm o compromisso de criar 70 novos voos, sendo 6 para as cidades paulistas que não são atendidas pela aviação comercial hoje. A queda de arrecadação, segundo o secretário da Fazenda, que é o ex-ministro Meirelles, ele disse que é grande, que é o estimado era 627 milhões, que era o previsto, cai para 422 milhões. Mas ele disse que essas quedas vão ser compensadas. Conversando com o empresário gaúcho, ele me explicou que uma taxa alta de impostos não é certeza de aumento da arrecadação, pois estrangula a atividade empresarial. Segundo ele, muitas vezes a diminuição das taxas impulsiona a própria atividade em si e impacta em negócios e atividades complementares. Tanto assim que, então, se imagina que dos 25 aeroportos que existem no estado de São Paulo, 5 já foram privatizados, 20 serão. Eles estimam que vão ter 59 mil novos empregos só nessa alteração. Então, é uma excelente postura do governador de São Paulo, que está numa agenda extremamente liberal, como o do ministro Paulo Guedes. Acho que está na hora, não apenas só pelas providências e pelo que está anunciando o Sérgio Moro, mas também porque na vida real a coisa é diferente. Quero mostrar para vocês uma imagem de uma mulher que dá um golpe que chama mata-leão e imobiliza o ladrão de um supermercado. Olha só a imagem para vocês verem que, olha só a ação dela, olha lá, ó. No meio do lugar, esse homem já tinha estado, ela é uma lutadora, né? Essa é aquela menina lá do Rio de Janeiro, o cara tentou assaltar ela. Gustavo, essa moça é de São Marcos. Não é aquela do Rio? Não, mas não é pra Rio, tô só com... Essa moça... Eu achei que fosse, porque teve uma menina lá do Rio que fez a mesma coisa. Sim, mas ela desmanchou com outro cara. Essa aí, ela é de São Marcos. É lutadora profissional, né? E ela, sim, lutadora profissional. O homem já tinha furtado num supermercado, fugido de 4 seguranças, até que foi parado por esta bela moça que se chama Patrícia. Foi o dia ruim para o homem esse que tentou furtar um supermercado no centro aí de Caxias do Sul. Precisamos de mais Patrícias por essa rua. Olha lá, olha a carinha dele. Foi em Caxias? Não, São Marcos, perto de Caxias. Ele estava em Caxias do Sul. E a cara de focada. Deixa eu olhar bem dessa moça aqui para não chegar perto dela. Magda, nós temos... Ela é uma lutadora de São Marcos e pegou em Caxias do Sul. Nós temos... Mas vai que ela não entenda bem as minhas pretensões. Nós temos... É só chegar com jeitinho. Nós temos a telespectadora, a Simone Costa, que ela é papiloscopista. E ela gostaria que nós, da bancada, mandássemos parabéns para todos os papiloscopistas do Estado, porque hoje é o dia deles, que é o profissional que realiza a identificação de pessoas através de digitais e atua em várias frentes dentro do Departamento de Identificação, vinculado ao Instituto Geral de Perícias da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Então, fica aí o nosso abraço a todos. Só concluindo o nome da lutadora, para vocês saberem já, ouçam bem esse nome. Ela é Patrícia Melo, é de São Marcos, onde ainda ela mora com sua família, mas reside em Caxias há algum tempo, onde pratica jiu-jitsu e também trabalha em uma empresa de segurança privada. Essa é boa. E é bonita, é boa. Essa é bonita, essa é linda. Dona Patrícia, assim, ó, bonita só educadamente, tá? Não pensa moda, gente. Dona Magda, só queria lembrar que hoje as redes nacionais nos inundaram-nos com uma imagem existe o crime falemérico, o roubo, a gente se solidariza, né? A gente sabe que tem pessoas que estão roubando para comer, mas 2 mulheres foram flagradas por câmeras de um estabelecimento. São Paulo. A senhora viu? Foi São Paulo? Foi São Paulo. E acho até que eu sei qual é o estabelecimento, dentro de um shopping. As senhoras, as idosas, estavam roubando vinhos de R$ 2.500. E não tem foi... bom gosto elas tinham, Não. É que elas são peruanas, né? Peruanas. Elas são peruanas. E elas certamente sabiam até para quem revender, porque vinho de R$2.000 é só em São Paulo. Não iam tomar isso. E se vocês tiverem a oportunidade de ver... R$10.000. Porque as imagens estão correndo o Brasil, estão nas redes sociais, a rapidez do com que elas pegavam aquela garrafa e colocavam, imagino que seja uma bolsa que ela tinha embaixo da coisa assim. Não, diz que e as câmeras ficaram...
eles filmaram, gravaram as eu vi as imagens, eu estou espantado com as imagens. Eu vi todas as imagens. E aí disse que passou, pegou uma garrafa, assim, quando ela virou, ela botou embaixo do casaco. Aí daqui a pouco, não sei o que, virou, elas estavam levando 4 garrafas de vinho. 10 mil. O total era 10 mil. 10 mil reais. Já que nós temos imagens, Magda, deixa eu mandar um abraço aqui, mostrar algumas imagens para você. Mandar um abraço para a dona Edna e para o Amarildo, meus amigos lá de Alvorada. Grande abraço, estão assistindo a gente, são telespectadores do nosso programa. Eu quero mostrar para vocês as imagens do córrego da Praça Arco Verde. O teu córrego. O córrego. Aquilo ali é a caixa d'água e a Praça Arco Verde. Isso que vocês estão vendo é um vazamento de água do DEMAI que vem da caixa d'água. Esse vazamento tem quase 4 meses. São milhares de litros de água por dia que descem a praça em direção... A Praça Arco Verde fica no ponto mais alto da Zona Norte, no alto de uma colina. E essa colina, evidentemente, tem as ruas laterais que provocam a descida da água. Então, aquele córrego que vocês viram, ele funciona 24 horas por dia há meses, numa estação de uma empresa que tem falta de água em alguns bairros. Isso aí acontece. Foram dezenas de reclamações, dezenas de pedidos junto ao DEMAI. O DEMAI só diz que não pode fazer a obra agora, que tem que fazer licitação, que é uma obra não sei o quê. Eu não sei que vazamento é esse que o DEMAI não consegue conter, né? Será que no vazamento de informação aí não chega informação para quem tem que chegar? Pois eu não sei. Eu uma vez falei aqui e recebi gentilmente da assessoria de imprensa do DEMAI um e-mail dizendo que tinha uma licitação e a empresa tinha desistido de fazer a obra, tinha que fazer outra licitação e não sei o quê. Pô, mas não existe uma outra maneira de conter esse vazamento, plano de contingência? Provisoriamente fechar... Porque a descida da Rua Jaú, lá embaixo, é um córrego que vai até lá embaixo. Não, eu imagino milhares de litros de água por dia jogados fora. Imagino que o reparo possa ser grande, que eles precisem trocar toda a tubulação, mas conter esta água provisoriamente, até que seja pronta a licitação, que não existam atividades individuais para fazer isso. Fecha. Exatamente, Mário. Fecha e... Dona Magda, eu quero falar da minha manchete. Olha o riacho ali. Olha o riacho. É um riacho. É um córrego que inunda, né? E vai até lá embaixo. A água desce dezenas de metros, vai até lá embaixo. Fale, Mário Barcelos. Eu quero falar dos 2 autores que entraram em domínio público a partir do final do ano passado, deste ano. Vamos colocar a partir desse ano. O primeiro deles é Monteiro Lobato, essa figura extraordinária do conto infantil brasileiro. Muita controvérsia, porque, por exemplo, em Caçadas do Pedrinho, de 1933, títulos, né, termos como macaca de carvão e carne preta são usados para descrever tia Anastácia, negra que trabalha no sítio do Pica-Pau. As passagens interpretadas como racistas nos últimos anos deram ares controversos ao mais popular autor infantil do Brasil, sem dúvida alguma, que foi Monteiro Lobato. Agora as editoras poderão publicar sem pagar aos seus herdeiros, alguns poderão até cortar determinadas passagens, mas eu lembro a vocês que esses termos eram usados na década de 30, né? Na década de 30. Claro que hoje você não pode chamar uma pessoa de macaca, que é uma coisa horrorosa, né? Tem que ir para cadeia quem faz isso. Mas naquela época... A vida inteira não poderia, né? Na época se falavam isso. Bom, esse aí trocaria o original. Bom, e o segundo autor é uma senhora chamada Zelda Fitzgerald. Quem foi essa mulher? Foi casada com Francis Scott Fitzgerald. Foi um grande autor contemporâneo da década de 30, nos Estados Unidos, autor de O Grande Gatsby. O Grande Gatsby, que foi um clássico da literatura moderna americana, porque tratava a sociedade nova-iorquina, principalmente, naquela época. E ela era a mulher dele. Ele era um alcoólatra, morreu muito novo, e ela também era muito depressiva, etc. Ela só escreveu um livro chamado Essa Valsa é Minha. Houve uma grande briga, quase provocando divórcio, porque ela fez uma espécie de autobiografia mostrando muitas coisas da intimidade do casal. Ela só fez um livro e agora a obra dela parece que está sendo reconhecido o nome Essa Valsa é Minha. Confesso a vocês que não li
esse livro, o único que ela escreveu. Esses dois personagens, o Scott Francis, F, Scott, o nome, mas significa Francis, esse F aí. Eles participam, claro, com atores, no filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. Sim, sim. Meia-Noite em Paris. Meia-Noite Um casal lindo e fantástico. Ele era muito bonito, boa pinta, era o americano daquela época. Eu estou com a revista Veja aqui, e a capa da revista Veja mostra uma relação de algumas pessoas que morreram em Brumadinho. Está aí a capa. Olha, eu nunca tinha visto uma capa da revista Veja tão profunda e tão grave como essa. E só agora a Vale pensa em acabar com determinadas barragens. E não vai acabar, não vai acabar antes de Veja. matar mais um monte de gente, verdade. que vai ficar tudo assim. Eu aproveitei, porque senão o Vitorino me corta. Ótimo. www.sul.com.br. Entre as notícias que você encontra no nosso sul.com.br está o ataque à Embaixada Brasileira em Berlim, que foi declarado por eles um ato contra Bolsonaro. Assumiu o grupo, né, a autoria, e eles disseram isso. Um texto em alemão reivindicando a autoria do ataque. A Embaixada Brasileira em Berlim afirma que a ação foi um ato de solidariedade à resistência feminista, transgêneros e antifascista no Brasil, ao MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e para marcar a data em que o fascista Jair Bolsonaro completou um mês no poder. Parte da fachada da Embaixada em Berlim amanheceu coberta de tinta rosa, enfim. Você lê toda essa notícia e muitas outras, tanto que nós tratamos aqui, ou que vamos tratar, ou enfim, que acontecem durante as 24 horas, se você baixar o aplicativo osul.com.br na plataforma da sua preferência. E o que é mais importante, você tem ali a informação sem pagar absolutamente nada. Você fica bem informado a hora que você quiser no www.sul.com.br. Ainda as participações aqui, o pessoal comentando sobre o programa. Fala, Ninha, Maren tem toda a razão. Na real, somos todos personagens. Sábio, como sempre, a Simone Moreno de Porto Alegre. E aí, Scantofani, o teu assunto é futebol? Futebol do jogo do Internacional que ganhou e do Santos que perdeu. Mas também tem Neymar, né? Tem Neymar, aniversário, né? Fez o aniversário dele em Paris, numa festa para 500 pessoas. E a imprensa brasileira criticou ele injustamente. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o material que a gente tem aí do Neymar. O ídolo do Vitorino. Musical também proporcional ao futebol que a gente vive. Olha aí, Scão. Eu acho que a imprensa chegou... Por que falaram? O que falaram? Principalmente o comentarista Neto, da Bandeirantes, falou que o Neymar devia estar em Brumadinho, dando solidariedade para as pessoas e não fazendo o aniversário dele em Paris. Não tem nada que ver. Ridículo. O Neymar mora em Paris, ele está fazendo o aniversário dele, ele é um cara solteiro, ele fez uma representatividade pessoal para o mundo inteiro, que ele não tem mais namorada, que ele namorava uma modelo no Rio de Janeiro. Eu acho o caso de Brumadinho um caso, literalmente, para mim, de polícia e de governo mandar os caras para a cadeia. Que nem eu falei 20 vezes aqui. Não o Neymar. Ele pode fazer o que ele quiser, só porque ele é um ídolo nacional. E até parece que ele foi para Paris para festejar. Ele mora em Paris. Lá. E outra coisa, dona Magda. E o auxílio, certamente, na primeira oportunidade... Ele vai fazer, ele é um cara que gosta de fazer filantropia, ele é um cara do bem. Né? E falando do Neymar, um cara do bem, ele começou no Santos. E o Santos, como eu falei no início do programa, ele tomou 5-1 do Ituano. E o Internacional ganhou de 1-0 do Brasil de Pelotas. Tudo bem, o que tem a relação? Tem uma relação. Os dois times não estão bem, mas começaram bem por causa que o Santos tem São Paulo, que para mim hoje é o melhor técnico do Brasil, esse argentino, que fracassou na Copa do Mundo, mas levou a Argentina às oitavas de finais, que caiu com heroísmo na França, e não o Brasil, que caiu pateticamente para a Bélgica nas quartas de final, com um grande time superior até o argentino, sem problemas de grupo, que a Argentina estava aquela desordem na Copa do Mundo. Mas o Santos tomou 5-1 do Ituano, mas ali veio uma lição para São Paulo, o que ele não deve fazer mais e o que ele estava fazendo. Agora o Internacional ganhou uma vitória fake de 1-0 de um time que vai ser rebaixado provavelmente da Série B para C, sendo que o Brasil de Pelotas é um fantasma no ano passado, e se alegrou.
Agora eu te pergunto, eu convidei no programa da Rádio Jornal a direção do Internacional para dar uma explicação para o seu torcedor sofrido, por que paga por Trellis e por Neilton o mesmo que pagaria por um astro internacional que é Ganso. Paulo Henrique Ganso é uma celebridade mundial que aportou no Fluminense, Magda, e subiu em 48 horas, 11 vezes o que o Fluminense vendia como sócio torcedor, sabe? Os Fluminense estão vendendo de camisa, só a exposição que o Fluminense ganhou com o Neymar dizendo que o Ganso teria sucesso no Fluminense foi mais de 2.500.000 likes no mundo todo. E o Internacional insistindo com esses pernas de pau. Esse ataque do Internacional, Neilton e Trellis, era do Vitória, que foi rebaixado em 2017. O Internacional fez um déjà vu, pior, é que nem você copiar um modelo teu que fracassou há 4 anos atrás, entende? Então, colocar hoje. Então, eu acho que o Internacional não aprende as lições. A vitória do Internacional foi uma vitória de Pirro. O Marne sabe. Aquela vitória que os romanos, o general Pirro, venceu, mas não sobrou nenhum soldado. Claro. Aí terminou morrendo na praia também. E o Santos vai se recuperar porque o São Paulo é um grande técnico. Muito bem, doutor Russo. Dona Magda, primeiro sobre as considerações do Chicão sobre Santos. O Santos fez um arrancou extraordinariamente, mas o Santos estava muito mais calcado no trabalho do seu técnico, porque é uma equipe de jogadores modestos, né? Eu acho que o Jean Paul prevejo muita dificuldade para ele tornar o Santos uma grande equipe sem trazer alguns jogadores que incorporem mais. É a garotada, né? É uma garotada. Exatamente, tem que adaptar a meninada. Eu queria falar do Grêmio, dona Magda, porque é evidente que a preocupação nossa dos clubes gaúchos aqui não é o Campeonato Gaúcho, mas sim a perspectiva, ambos disputarão a Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E o Grêmio teve uma dificuldade muito grande nos anos anteriores, porque se preocupava em ter uma excelente equipe e não ter peças de reposição. E o que o Grêmio está vendo são surgir jogadores que estão nos dando a expectativa, a perspectiva de que o Grêmio poderá fazer frente, não acontecerá assim, quando perdeu o Luan, desandou o time, saiu um zagueiro, perdeu o time, o Jeromel, o Cânimo. Então o Grêmio está criando peças de reposição. Lembro, para a zaga o Paulo Miranda se firma como um jogador de muito bom nível. Para a função do Luan, que é uma função dificílima no país inteiro, Jean-Pierre emerge com 19 anos. Volantes como esse Matheus Henrique, para uma opção ao Maicon, que passou a temporada toda do ano passado lesionado. E na frente somam-se reposições, como o próprio PP, que é uma afirmação, e o Marinho, que segue. Então, em todos os setores, o Grêmio passa a não ter titulares, dona Magda, que já os tinha, mas passa a ter peças de reposição, que significa que o Grêmio manterá a horizontalidade da sua produção. Falando em passar, o senador Lazier Martins resolveu deixar o PSD e vai ingressar no Podemos. Colegas do partido de Gilberto Kassab, dizem que ele ficou irritado, se indispôs, porque não conseguiu um lugar na mesa do Senado, então ele decidiu trocar de partido. Terceiro partido em 4 anos. Não é o que ele diz. O senador Lazier Martins nega essa versão e afirma que tem divergências internas com o PSD e se sente melhor na legenda de Álvaro Dias, o Podemos, né? Lazier reconhece que não estava satisfeito com a forma em que as posições do Senado foram distribuídas pela cúpula do partido, sem fazer uma consulta à bancada. Tem um melhor alinhamento de ideias e propostas com o Podemos, disse ele. Temos divergências com o PSD. Na íntegra, a nota dele, que ele endereçou, né? Obviamente. Informei esta noite ao líder do PSD no Senado, Otto Alencar, da Bahia, e ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o meu desligamento do partido por razões de foro íntimo. Também decidi que ingressarei no Podemos, por considerar que tenho alinhamento com as suas propostas e bandeiras. Tomei essa decisão atendendo ao honroso convite feito pelo senador Álvaro Dias, do PR. Acrescento que continuo tendo bons amigos no PSD, particularmente com os seus filiados do Rio Grande do Sul, com os quais espero continuar mantendo bom e gratificante relacionamento. Lazier Martins, senador, Brasília, 5 de fevereiro de 2019. Mas ele se elegeu pelo PDT. Pelo PDT, aí foi pressionado pelo Lupe, pelo caso do presidente, aí ele se irrita, aí justamente, aí foi para o PSD do Kassab, né, que todo mundo conhece a história do senhor Kassab. Sim. E agora se irrita com o Kassab. Eu não acho bom em 3 partidos imagina em os Estados Unidos
senador trocar 3 vezes de partido. Não, mas nem não tem existe. partido lá. Não existe. Não existe. Entrou no isso. republicano, é republicano. Não tem como, né? Magda, eu Oi. queria chamar a atenção que houve um ano histórico para o Porto de Rio Grande, que foi o ano de 2018. Foram 42 milhões de toneladas exportadas no ano passado pelo nosso porto. 40% desses foi soja e o destino principal foi a China. Então, a disputa comercial entre China e Estados Unidos fez com que a China comprasse mais grãos nossos. A safra e o câmbio alto também ajudou. O embarque de bovinos vivos, isso que eu achei delicado, cresceu 78% ao longo do ano passado. Todos foram enviados à Turquia. E há uma forte discussão sobre a questão do bem-estar animal e que gerou, inclusive, a suspensão do embarque no Porto de Santos. Então, aumentou aí a demanda do nosso porto. Então, fica aí os dados que mostram uma pujança da nossa economia. Muito bem. Hélio João Bellinasso, de Santa Maria, nosso telespectador de muito tempo, sempre conosco, mandou um presente a esta bancada. São 2 livros seus que contam a sua vida. E assim, ó, aqui está um deles, tá? Desculpa, mas estou com uma interferência aqui. Aqui, ó, esse é um que chama Uma Luz que Permanece. E o Unidade Federal de Santa Maria, Uma Luz em Nossas Vidas. Este livro não tem a pretensão, diz ele, de ser uma obra acadêmica ou literária. Suas informações, relatos e depoimentos permeiam uma história de vida e de trabalho. Direciono, pois, àqueles leitores que têm interesse de conhecer ou relembrar os bastidores da construção de uma cidade, da cidade universitária e de seus colaboradores. Temos pois, como base minha trajetória e minhas impressões, Marne Barcelos. É para todos nós, mas você, como é a nossa estante? Que legal, né? Olha que lindo. Adorei. Quantas histórias Não, ele tem, tem, né, ele da tem, ele faculdade. tem histórias de criança também, que ele já mandou para todos nós aqui. Sabe quem fez aniversário nesse dia 5? Quem? Não foi o Mouri? O Pato? Amanhã será o aniversário dele, só que como ele estava de férias, vai tirar férias, então amanhã tá. fizemos uma festa antecipada para ele na Rádio Grenal, vai lá na nossa página. Então ele faz aniversário nesta quarta-feira. Exatamente. Nesta quarta-feira, ele faz aniversário. Roberto Moura. O Pato Moura, O Pato. que me culpa até hoje por ele ter entrado no rádio. Diz que eu destruí a vida dele. É mesmo? Ele fala, Mas se o que queixa fizeste para amarga. ele? Não, coloquei ele só no rádio, né? Coloquei ele no rádio. Eu não sabia que... 30 anos em Roma, volta para cá, aí eu tô fora disso aí. Mas eu quero dar os meus parabéns ao Luiz Carlos Reis, o senador eleito, pelo projeto que ele tem da construção de um porto em Torres. Sim. Eu achei fantástico isso. Quando a doutora Roberta falou aqui a respeito do Porto de Rio Grande, nós só temos um porto aqui. Santa Catarina tem cinco portos. E já imaginou a proximidade que tem o pessoal de Caxias, de toda a região colonial italiana, o Polo Metal Mecânico de Caxias, levando tudo, descendo a serra, já está ali em Torres. O pessoal vai tudo para Torres ali, para o Passo de Torres ali, faz ali naquela região um porto, não precisa ser um porto tão grande como o de Rio Grande, mas que possa receber navios de bom calado para levar tudo isso lá para São Paulo, Rio de Janeiro ou para outros países. Parabéns, senador Reis, né? Ele estava numa alegria o último dia que eu abracei ele aqui, mas estava numa alegria. Estava mesmo. Se elegesse, ninguém esperava essa vitória. É verdade. E como foi, né? Ele deu a volta na última semana, né? Parabéns, senador. E os aniversariantes? Vamos lá, então. O primeiro aniversariante de hoje é André Citroën. Tem gente que diz Citroën, mas o certo é Citroën por causa do trema. Eu digo Citroën. Mas tem gente que diz Citroën, né? Inclusive também, eu já disse em certa oportunidade. É mesmo? Logo você? Não, mas você, meu aí filho. eu fui ver o porquê, por que do trema. O trema muda. O trema fez com que mudasse, né? Ele era um engenheiro que construiu e criou esse carro, um novo tipo de suspensão, etc. Foi realmente um gênio. Adlai Stevenson, que foi um político americano, foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Alfredo Vicente Scherer, Dom Vicente Scherer, cardeal, arcebispo de Porto Alegre. Eu tive o prazer de conhecê-lo na época em que nós trabalhávamos na Rádio Difusora. Sim. E na TV Difusora. Sim. Ele ia lá fazer uma Amigo fala. dos capuchinhos. Isso.
O mesmo que faz... Do Frei Borghetti. Isso, do Cirilo Mattiello. Todos já faleceram. O Mattiello eu sei que faleceu. E ele chegava, eu não sei, um dia eu fui brincar, eu sempre fui importuno e inoportuno, né? Nunca fosse. Sim, aí eu disse para ele, que Deus nos ajude. Ele olhou para não coloque Deus nisso, que Deus não tem nada a ver com... Deixa Deus fora dessa baixaria. Eu fiquei, porque eu tinha que anunciar ele, né? E agora o cardeal do Rio Grande do Sul, Dom Vicente Xavier, esse homem foi de suma importância para a criação da Santa Casa de Misericórdia, Dom Vicente Xavier. Tim Holt, vamos falar dele, foi um ator americano, e esse o Chicão conhece, Cesare Maldini, treinador italiano de futebol. Foi um treinador bom, o Maldini? Foi um treinador médio, mas foi um zagueiro bom. E também o filho dele foi um dos melhores, foi considerado o melhor quarto zagueiro do século passado, Paolo Maldini do Milan. O Enfield, né? O Enfield, caricaturista, irmão do Betinho, meu querido amigo Betinho, esse foi meu amigo, querido amigo, né? Era hemofílico também, foi um dos maiores cartunistas deste país. Minha querida amiga Márcia Maria, com quem eu dividi câmeras lá em São Paulo, num programa que eu apresentei há algum tempo na TV Record, depois fui para outro programa, e a Márcia dividia comigo. Eu nunca vi Dona Magda uma pessoa tão doce, tão maravilhosa como era a Márcia Maria, além de bonita, ela já faleceu. Charlotte Rampling, que é uma atriz britânica, e a Regina Duarte. Dona Magda, a senhora sabe quantos anos está completando a Regina Duarte? 72. Eu até achei que era mais. 72 anos hoje, ela é de 1947. Barbara Hershey, também atriz americana. A Jennifer Jason Leigh, atriz americana. E agora vamos àqueles famosos. O Carlos Tevez, de aniversário hoje. Cristiano Ronaldo, Chicão, completando hoje 34 anos. Que é o grande jogador de futebol do planeta. Ele está jogando um nível como se tivesse 26 anos com 34. Mas ele se prepara, ele não vai para a festa, né? Não, é um cara muito focado. O Carlito Tevez é interessante, está jogando, fazendo acho que uns 34 anos. 35. 35? É de 84. E está jogando também em alto nível. E o Neymar, né? Completando, que a gente já falou, é 27 anos. São esses aniversariantes de hoje. O seu Luciano Fontes diz o seguinte: discordo da mídia, Dona Magda. Os bombeiros recebem seus salários parcelados, mas recebem. Não informe que eles recebem, que eles não recebem. Estão Minas Gerais incorrendo no mesmo erro da Globo, por favor. Olha, acho que até não importa isso. Eu, na verdade, ressaltei a bravura deles e o carinho. O bombeiro é o nosso herói. Se ele recebe parcelado ou não recebe... Deixa eu dar uma notícia aqui. Nos Estados Unidos, o bombeiro é artista de cinema, os eventos dele, porque o bombeiro protege a população. O World Trade Center foi um exemplo daquilo. Então, nós temos que apoiar os bombeiros sempre. Fala, Gustavo Vitorino. A notícia de final de noite aqui, já que está falando em rede de televisão, uma guerra interna está sacudindo a rede Bandeirantes de televisão. Pela segunda vez, as irmãs do Johnny Saad tentam tirá-lo do comando da Rede Bandeirantes, comando das empresas do grupo de comunicação. Desde que João Saad criou a Rede Bandeirantes e veio a falecer, a briga entre... João Pai, a briga entre os irmãos Saad vem se acentuando exatamente por conta da dívida acumulada da empresa ao longo dos anos. Essa guerra interna já provocou pedidos de liminares e, inclusive, uma manifestação do magistrado nessa segunda-feira, criticando as irmãs que insistem em tirar o senhor Johnny Saad do comando da Rede Bandeirantes de televisão. O clima é bastante tenso na família e espera-se novos episódios jurídicos, porque parece que os herdeiros do senhor João Saad se recusam sequer a sentar à mesa para conversar. É uma pena, aquele caso de que a sucessão não foi preparada, e quando não foi preparada, a tendência de uma guerra é inevitável, e é o que acontece hoje no comando da Rede Bandeirantes de televisão. E pena que perdemos nós, né? Com mais uma rede de televisão, enfim, tá em crise, a comunicação... Né? A Rede Bandeirantes enfrenta a crise porque mais... tem problemas de comando, existem acusações que já começaram a sair na imprensa, e aí um irmão acusa o outro e brigam. Isso não é legal, isso dívida fiscal todos perdem. Esse é o típico caso em que todos perdem. Desculpa, Gustavo, menos os advogados. Bom, eles ganham com isso. Ganham muito com isso. Quanto mais litigante. E aí, exatamente por isso que a gente percebe que, às vezes, essas manobras que a gente
olha e diz assim, mas é tão ingênuo isso. Pode ter certeza que, infelizmente, temos colegas que ganham muito em cima desses posicionamentos equivocados. Mas é um exercício profissional, né, Roberto? Eu não vou criticar advogado que trabalha, ele cobra os honorários, paga quem pode ou paga quem quer o preço que for concedido. Não vou criticar um colega que está exercendo uma atividade profissional, mas eu fico triste porque uma das mais importantes redes do país vem sacudindo por uma briga familiar que já foi parada nos tribunais. Isso é bastante... O meu objetivo é que eu garanto que muitas vezes um advogado, ele não é só um cuidador de leis, ele cuida das pessoas. E às vezes um colocar panos quentes, um trazer para uma mesa de negociações e aumentar o diálogo, se negocia muito bem. Mas aí o advogado perde um pouco, porque litígio não dá tanto dinheiro. Eu acho que você está levantando uma questão muito perigosa, Roberta. Você está levantando nebulosidade sobre a atividade de um profissional, de advogados. Nem conheço os advogados. Eu acho muito perigoso isso. Não conheço os advogados, mas então é achismo teu. É perigoso. Sim, achar que o advogado está ganhando dinheiro porque está defendendo um lado ou outro, achar que um advogado... Eu acho que isso... Eu sou advogada e posso falar que, infelizmente, há advogados e advogados. E um telespectador sabe disso. Você já fez isso? Óbvio que jamais. Mas você já fez isso? Negociações. Você incentivou a Lídia para ganhar dinheiro? Nunca. Pois é, então eu não acho justo que a gente levante uma questão. Mas eu já vi colegas de outro lado fazendo o contrário. A ponto de que, graças a Deus, a verdade e a clareza sempre aumentam. Mas essa discussão também não leva a nada, não é? Eu acho que nessa seara eu não vou entrar, eu não vou criminalizar um profissional que está exercendo sua atividade. Mas, eu acho que fico triste pela Rede Bandeirantes. Ok, fala, Nina. Só também quem está muito triste, de fato, sai prejudicado é que, para quem conhece o centro de Porto Alegre, eu sou uma das admiradoras da arquitetura, da manifestação aí de algumas entidades para preservar o patrimônio histórico, mas, de fato, vocês conhecem o Casarão Azul, que fica no cruzamento da Riachuelo e da Marechal Floriano. Então, é uma obra de restauração que já está há 8 meses impossibilitando a passagem de carros, de comércio. Em torno de 50 comerciantes fizeram um protesto, então vem fazendo diversos protestos e acontecerão mais durante a semana, porque eles se sentem prejudicados. Já tivemos aí queda nas vendas, demissões das pessoas que trabalhavam há mais de 10 anos em lojas e até a questão de lojas que podem fechar. E tem outras que mudaram de ramo. Exatamente. Né? Mas assim, não é atrapalhando. Não tem como tu chegar... É terra arrasada aquela esquina ali, da Riachuelo com a Marechal Floriano, né? Exatamente. E uma das vias principais de acesso ao centro de Porto Alegre. Tranca todo o trânsito. Tem uma briga judicial familiar ali por aqueles escombros. Aquilo tem dono. Eles não têm como reformar. Os bens estão bloqueados porque é mais de R$1 milhão e aí é tombado pelo patrimônio. Dá vontade de tombar quem tombou aquele troço cair em pedaços. Dá de botar lá dentro e dizer, agora tomba. Entendeu? Porque... Impressionante, atrapalhou tudo e realmente tu não consegue passar pela rua. Imagina com a Marechal Floriano. Mudou toda a mão ali da Duque, sabe? E assim, a pé eu tive que ir. Mário Barcelos tem razão. Não dá mais pra gente andar a pé no centro. Uma das vezes que eu fui na Anápolis, eu tive que fazer aquele caminho. É impossível tu andar por ali, tu imagina o comércio como é que ficou. Porque as pessoas não conseguem acessar as lojas, os estabelecimentos e principalmente o movimento de carros ali que possibilitava, às vezes, a parada de lotação, as pessoas precisavam parar um pouquinho antes justamente para aproveitar, porque são lojas de comércio imediato, de consumo imediato. Em alguns momentos, né, a mercearia, precisava comprar uma corda, precisava comprar alguma coisa ou até mesmo estabelecimentos que ofereciam refeições. A Ana sabe que vende ali, Não, e porque eu já passei, né, acabo passando e atrapalha até a minha chegada aos compromissos que eu preciso ali na localidade do centro, porque tem que fazer um desvio. Então, tu às vezes coloca mais 15 minutos no teu deslocamento só para possibilitar que tu tenha ali, porque a sinaleira tem 2 vias à mão. É uma, assim, Marne, solidariedade aos comerciantes. É verdade. Marne, que saudades do tempo que a gente podia comer um sanduíche aberto lá no Hubertus. Que maravilha. Eu gostava do Matheus, de pernil, na madrugada, depois do Clube do Comércio. Pastelzão daquele do chinês lá na Galeria do Rosário, que vinha tudo dentro. Água na boca, para com isso. Cachorro quente da Galeria do Rosário, que vinha um cachorro quente. Você gosta de cachorro quente com linguiça ou com a pessoa... salsicha? O que couber dentro. Olha aqui, a pessoa não recorda
o arabesco. Pai, eu sou pobre, eu gostava de coisa boa. Pessoa que é comida, que é pastel, que é Pastelzão. cachorro quente. E você também quer mais atualidades Pampa. Só amanhã, depois do Jornal da Pampa. Agora é a hora da gente, ó, nanar. Beijo pra vocês, até lá. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.